Bom dia a você que me assiste. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Nova semana se inicia e nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor diariamente para levar até você uma palavra de Deus. Por isso eu me alimento primeiro, oro primeiro, estudo primeiro, para depois levar a você, um assunto que se segue, que são as doutrinas dos apóstolos que receberam de Cristo Jesus e passaram a nós. Então nós estamos falando da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e hoje o capítulo 5. Vamos ler então o versículo 22 a 24 e depois o 27 e 28. O 22 diz assim: Abstende-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Deus os chamou, ele é fiel para completar a boa obra em vocês. E o 27 diz assim: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola ou esta carta seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O título da nossa mensagem de hoje é: Vede, a vossa ou a tua redenção está próxima. Vede, a tua redenção está próxima. É o nosso assunto de hoje. Bom, vamos fazer uma recapitulação. No primeiro capítulo desta carta de Paulo, no primeiro capítulo, ele testemunha a aceitação dos tessalonicenses à palavra e de como a fé deles estava firmada. Então, ele dá o testemunho dessa aceitação da palavra de Deus e como os tessalonicenses firmaram a sua fé em Deus. No capítulo 2, Paulo relembra de como foi pregada a palavra, inclusive com sofrimentos anteriores. Então não foi fácil que a palavra de Deus chegou aos tessalonicenses. E também fala da saudade que sentia deles. No capítulo 3, Paulo então resolve enviar Timóteo lá para levar aos cristãos de lá notícia de como estava Paulo, Silas, aquele grupo ali que estava servindo ao Senhor, e retornar com notícias sobre a fé deles, a fé que foi ensinada aos tessalonicenses. No capítulo 4, ele fala das regras e práticas para se viver uma vida santa e voltada para Deus até a volta de Jesus, não uma vida santa temporária. E agora estamos então no capítulo 5, ele primeiro fala da vigilância necessária para que ninguém se perca. E então ele fala agora este final que acabamos de ler. Eu estava num salão no sábado e foi me perguntado: pastor, quem são os falsos profetas e os falsos mestres? E eu respondi: falsos profetas e falsos mestres são todos aqueles, repito, todos aqueles que não ensinam as verdades da palavra de Deus. São todos aqueles que seguem o caminho da mentira, prometendo coisas que a Bíblia não diz, levando as pessoas a se afastarem da fé em Deus e de se firmarem na palavra de Deus. Pode ser agradável as palavras dele, podem ser pessoas cultas que estão dirigindo vocês, mas se não ensinam a palavra de Deus e perverte o caminho da verdade, ensinando vocês coisas deste mundo e trazendo o mundanismo para dentro da igreja, o modismo para dentro da igreja, esses são falsos profetas e a Bíblia diz que esses não devem ser honrados. Mas no capítulo 5, a partir do verso 12, Paulo fala antes de uma vida de vigilância e começa no versículo 12 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, dizendo assim: aos pastores que estão entre vocês, aos pastores de verdade, aos mestres de verdade, aos líderes de verdade, a eles deem honra, tenham-os em grande estima, porque eles lutam para ensinar a vocês a palavra de Deus. Eles ensinam as doutrinas de Cristo e eles ensinam que Cristo está voltando e que você deve viver uma vida santa, desprendido deste mundo, mas voltado para Deus.
Esses são os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros profetas, e então estes devem ser honrados com grande estima e amado no meio de vocês, né? Porque enquanto vocês estão vivendo a vida de vocês, buscando a santificação, estes pastores estão estudando a palavra de Deus e orando, buscando de Deus ajuda para ajudar vocês. Então, preste atenção nisso aí e passe então a observar isso. Quem não faz isso não deve ser honrado no meio dos santos. E o apóstolo Paulo então diz, busquem viver em paz busquem viver em paz e animem os preguiçosos a trabalhar. Então pode ser que haja alguns preguiçosos dentro da igreja, e o apóstolo Paulo termina esta epístola dele aos Tessalonicenses dizendo assim, eu sei que tem preguiçosos no meio de vocês, que quer viver a vida boa, mas anime-os a trabalhar, senão eles vão perecer. Não os ajude, né, para que eles ostentem a preguiça deles, mas ensina-os e anime-os a trabalhar. Consolem os desanimados, né? Ajudem os fracos na fé. Aqueles que estão se desanimando ou que estão fracos na fé, esses merecem ajuda e consolo. E tenham paciência com aqueles que vivem a vida de verdadeiros cristãos. Tenha paciência com eles. Pode ser que haja algum descontentamento rápido, mas tenha paciência, não esteja em confusão entre os santos. Não pague mal por mal. Pode haver alguma pessoa que faça o mal entre vocês, mas não retorne o mal a ele, principalmente vocês que são a igreja do Senhor Jesus. Faça sempre o bem uns para com os outros e lá fora sejam testemunhos de que a igreja caminha bem, desse bom testemunho, de que a igreja caminhe bem. Em todo o tempo tem uma enorme alegria, tem uma alegria intensa em vocês, regozijai-vos sempre no Senhor. Tem uma alegria imensurável em vocês, porque vocês estão aguardando a volta de Jesus, vocês estão cada dia mais crentes. Não sejam alegres em todo o tempo. Nunca deixem de orar. Mesmo que você não possa expressar palavras, ore em espírito, mas nunca deixe de orar. Se está trabalhando, ore em espírito. Se está dirigindo, ore em espírito. Se está perto de um grupo, ore em espírito. Esteja atento ao Espírito Santo de Deus. Nunca deixe de orar. Seja agradecida a Deus em todo o tempo, mesmo que as coisas não favoreçam você, dê graças a Deus, porque esta é a vontade de Jesus, que você seja grato e que você confie 100% em Deus. Nem tudo virá a você para fazer bem, para te beneficiar. Às vezes virão coisas difíceis, mas em tudo seja grato a Deus. E confie em Deus, porque essa é a vontade de Jesus Cristo. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Não o entristeça, não extingue de você. Este é o selo que Deus colocou em você. Em Filipenses 4, o versículo 8, responde a isto assim, examinai tudo e retende o que é bom, do verso 21, né? O capítulo 4, versículo 8 de Filipenses diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, olhe, observe se tem virtude nisso aí. E se tem virtude nisso aí, e se há algum louvor nisso aí, então pense nessas coisas. Pense só nas coisas boas, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. Isso é verdadeiro. Quando você for olhar uma profecia, não abandone a profecia, mas julgue a profecia assim também, dizendo, ela é verdadeira, ela é honesta, ela é pura, ela é amável, ela é de boa fama, ela traz virtude nela e traz louvor a Deus nela. Então nisso devemos pensar e isso é o que devemos aceitar. E nós devemos ter isso nas nossas vidas. Aí o apóstolo Paulo termina dizendo assim, fuja de todo mal, de toda espécie de mal, esteja longe disso. Fique ausente o mal, né, fora de você, toda espécie de mal. Lembre que todo o teu corpo, a tua alma e o teu espírito precisa se apresentar diariamente diante de Deus
de forma irrepreensível. E eu digo diariamente, em todo momento, o teu corpo não pode ser repreendido por Deus, a tua alma não pode ser repreendida por Deus, e nem o teu espírito pode ser repreendido por Deus. Em todo tempo seja santo. A Bíblia diz, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Não só em detalhes, não só na igreja e nos negócios você é um capetinha. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Nas tuas amizades seja santo. No teu viver diário seja santo. Nos teus negócios seja santo. Quando estiver sozinho seja santo. Quando estiver acompanhado seja santo. Em toda a vossa maneira de viver, porque apresentando o teu corpo e a tua alma e o teu espírito irrepreensível a Deus, você estará então preparado para a volta do nosso Senhor Jesus. Você terá uma vida de cristão verdadeiro nessa terra. E Ele que começou a boa obra, Ele terminará a boa obra em você. E você vivendo desta forma, eu só te encorajo a uma coisa: continue assim e vede, a tua redenção está próxima. Já já Jesus estará voltando e levará a sua igreja gloriosa. Então terminamos aqui a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? Amanhã continuaremos a segunda epístola dele, mas hoje terminamos com louvor, com alegria, sabendo que você aprendeu a palavra de Deus. E eu, como um profeta de Deus, quero que você aprenda cada dia mais a palavra de Deus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus.